Olá, meus queridos. Eu sou o presbítero de Carlos e estou aqui mais uma vez para a gente dar continuidade ao nosso curso de teologia básica, né? Eu estou cursando teologia agora, né? Estou fazendo faculdade de teologia, tenho curso básico de teologia e por isso me encontro habilitado para passar para os irmãos algumas coisas do que eu aprendi. O meu intuito é levar o conhecimento a você que quer saber das coisas, quer saber como é que é a Bíblia, a sua interpretação. Olha, o nosso curso não é pequeno, o nosso curso é longo. Só vendo sobre o primeiro tema nosso, que é panorama bíblico, eu vou dizer para você que nós vamos enfrentar, né, são 12 aulas. São 12 aulas de aproximadamente 40, 50 minutos, apenas em um tema. Sabe quantos temas tem? Em torno de 40 a 50 temas. Nós vamos ver sobre hermenêutica, homilética, tudo. Inclusive, nesse panorama bíblico que nós estamos vendo agora, você vai ver quanta coisa bacana. Né, a gente vai ver, vai conhecer, você vai saber no dia... eu acredito que seja uma das principais matérias. Né? A gente vai ver, a gente vai entrar lá no mundo de Israel, nos tempos do povo judeu, para saber como é que era a vida lá, como que pensavam os pagãos, como que pensavam os judeus, né? E você sabe, né? Qual que é a diferença de judeu, hebreu? Você sabe? E israelense? Judeu, hebreu e israelense. Você sabe a diferença entre essas três definições? Né? Então eu vou dizer para você. Quem eram os judeus? Os judeus é uma religião, o judaísmo. Quem que eram os hebreus? Os hebreus foi o povo de Abraão, foi da época de Abraão. Todos eles eram hebreus. E quem são os israelenses? Os israelenses são pessoas que têm a nacionalidade nata ou adquirida lá em Israel. Por exemplo, se eu for para Israel, sou brasileiro, então, e adquirir a cidadania israelense, lá de Israel, eu vou ser um israelense. Né? Agora, se eu for um adepto da religião judaica, eu serei um judeu. Agora, se eu fosse da linhagem de Abraão, aí eu seria um hebreu. E se eu fosse essas três coisas, eu seria do povo hebreu, eu seria de uma religião judaica, e eu seria hoje, né, se eu tivesse vivido em todas as épocas, eu seria hoje também um israelense. Viu que bacana que é estudar a teologia bíblica? Então nós estamos vendo sobre panorama bíblico. Nós vamos lá, como se a gente fosse fazer uma viagem. Lá nos tempos de Israel, que o povo vivia naquela época, o povo hebreu vivia naquela época. E nós vamos ver como eram os povos e também como os judeus se comportavam no meio dos povos, tá certo? Então vamos lá, nós vamos falar, vamos iniciar falando sobre tudo, olha, até sobre joias nós vamos falar. Sobre brincos nós vamos falar. Né? Será que o povo judeu usava essas coisas? Não usava? E é o que a gente vai ver. Tá certo? Então, nesse contexto que nós vamos ver, nós vamos citar tanto os povos pagãos daquela época, como também o povo judeu. E nós vamos ver aí uma diferenciação entre eles. Ok? Então, vamos lá então. Então, sobre o tema joias. As joias eram bastante comuns também naquela época. As mulheres e homens judeus as usavam. Grandes grampos eram feitos somente para prender o cabelo, como em nossos dias. Os acabamentos de algumas das joias eram feitos de forma delicada e detalhada. E também havia joias caras e bem elaboradas e outras mais simples. Algumas feitas de material precioso e outras não. O brinco era muito apreciado. Era usado tanto por homens quanto por mulheres. Eles eram usados pelos judeus como objetos decorativos, mas por outras civilizações como espécie de amuleto. Os brincos no nariz também eram usados, apreciados por mulheres de outras nações. Os judeus não tinham esse costume. Os judeus e cristãos tinham restrições quanto ao uso de joias, pois os pagãos lhe atribuíam poderes sobrenaturais a elas, o que na época caracterizava seu uso como uma prática pagã. Por isso Paulo e Pedro condenavam o uso em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9, em 1 Pedro 3:3,
e o comparavam à doutrina. Os egípcios usavam joias bastante extravagantes, como colares largos, mas os judeus gostavam de correntinhas, colares, anéis e pulseiras. As joias também eram usadas como sinal de riqueza. Os anéis dos homens deveriam ser usados na mão esquerda. Somente as mulheres punham os anéis na mão direita. Os braceletes também eram bastante usados desde a época do rei Saul, segundo Samuel 1:10. As mulheres judias tinham o costume de confeccionar um colar com 10 moedas de dracma, que era usado por ocasião do seu casamento. Talvez daí venha o significado da parábola da dracma perdida em Lucas 15:8. Os espelhos na época eram de metal polido, de vidro e eram baratos, pois haviam em abundância. O cabelo e a barba. Jesus usava barba. Embora isto não tenha nenhuma importância teológica, pois se tratava do costume de seu povo, na época de Jesus, a barba raspada significava que o povo fora derrotado. Os sacerdotes não poderiam entrar no templo se a barba estivesse aparada, mas havia os judeus que sofreram influência greco-romana que usavam a barba raspada. Jesus cresceu em Nazaré, e de acordo com alguns documentos históricos, o cabelo e a barba nesta região eram usados dividido ao meio. Eu não tenho como fazer isso, né? E os cabelos compridos até os ombros. Por isso que desenham Jesus daquela forma. Desde a época do Império Grego, já havia na Palestina pessoas com a profissão de cabeleireiro e massagista. Alguns judeus não se acostumavam com essa ideia. As mulheres usavam alguns penteados diferentes, tais como coques no alto da cabeça, caixilhos, trancinhas ou uma trança única. As mulheres mais ricas prendiam o cabelo com redes de ouro. A bela mulher de Cantares usava tranças no cabelo, apesar dos cabelos brancos serem bastante respeitados entre os judeus. Alguns preferiam tingi-los, pois preferiam parecerem mais jovens do que as honrarias que são atribuídas aos anciãos. O rei Herodes pintava os seus cabelos de preto, por exemplo. Na época de Jesus, havia vários cortes de cabelos masculinos. Os gregos os usavam bem aparados. Já os judeus os usavam compridos até os ombros ou muito comprido. Existiam também as perucas postiças feitas com pelos de animais e até mesmo com cabelo natural. Geralmente, tanto o gentio como o judeu gostavam sempre de estar com o cabelo muito bem arranjado. Eles eram vaidosos, penteado e perfumado. Jesus também não fez nenhuma proibição quanto a este assunto. Olha que bacana, né, que nós estamos vendo, que nós estamos aprendendo. É maravilhoso. Vamos lá. A cozinha nos tempos hebraicos. Nos tempos bíblicos, as famílias tinham alimentos em abundância. Eles tinham hortas nos quintais, criavam galinhas e gados e tinham árvores frutíferas e sempre uma vinha. O que faltava era adquirido na maioria das vezes em permutas com negociantes de outros tipos de mercadorias, tais como peixes e cereais. Outras coisas poderiam ser adquiridas por permuta com alimentos tais como túnicas, perfumes e etc. Mas estas coisas eram mais comuns de serem compradas mesmo. Eles tinham dinheiro. Para quem tivesse melhores condições financeiras, havia também, alimentos importados. A alimentação de quem havia saído do judaísmo para o cristianismo sofria uma forte mudança, pois ao passo que os judeus tinham muitas restrições para alimentarem-se, os cristãos gozavam de uma ampla liberdade, principalmente após os escritos de Paulo. Para os judeus, comer e beber bem era uma das alegrias da vida que devia ser muito cultivada. A maioria dos líderes religiosos deliciava-se de bons alimentos em quantidade e qualidade.
Jesus apreciava bastante as refeições e os banquetes, e por isso era muito criticado por seus adversários, conforme você pode ver em Mateus, capítulo 11, o versículo 19. Sobre os alimentos, né, nós vamos falar do peixe. Eu, particularmente, sempre gostei muito de peixe. Mas de uns tempos para cá, a gente foi ficando velho, eu fui pegando uma certa aversão. Como naquela época não havia refrigeração, os pescados deveriam ser consumidos frescos ou salgados. O processo de salgar era muito comum. Havia muitas salgas. Alguns tipos de peixes eram consumidos somente por gentios, pois os judeus, pela lei de Moisés, somente poderiam comer peixes de escamas. Então, as raias, né, os bagres e as enguias eram consumidas somente pelos gentios. Alguns pescados Israel exportava para regiões distantes. A pesca descrita na Bíblia, ela era feita tanto no Mar da Galileia como também no Rio Jordão. Os crustáceos eram proibidos pela lei. Talvez fosse pelo fato de ser difícil de conservar, mas eram também exportados. As pérolas eram comercializadas, mas as ostras não podiam ser consumidas. A pesca não acontecia somente em água doce, mas no mar Mediterrâneo também. As pescas eram abundantes e geravam divisas para o estado, pois havia uma porta de Jerusalém conhecida como a Porta do Peixe. E era por lá que os peixes entravam após serem comprados no porto. Lá também ficava sempre um dos coletores de impostos do Estado romano. A forma mais comum de preparar o peixe era assá-lo sobre o braseiro, isto seria o mais saudável, né? E é o que conhecemos hoje por churrasco, churrasco de peixe, né? Só que maravilha! O peixe mais comum do cardápio judaico era um pequeno parecido com uma sardinha, que se costumava comer juntamente com pães de centeio. Oh, glórias a Deus, né? Então, por isso, nós estamos fazendo uma viagem sobre o tempo bíblico, o tempo dos judeus, para nós sabermos como é que era a vida lá, tá certo? Nós falamos agora há pouco em salgar. E o sal? O sal nos tempos bíblicos era muito usado por todos os povos e de várias maneiras. Para salgar alimento, né, conservando-os. As ofertas queimadas e de manjares deveriam ter sal. Levítico 2:13, Ezequiel 43:24. É muito importante que a igreja do Senhor, que o povo de Deus, que o estudioso da Bíblia, possa saber dessas coisas. Para esfregar em recém-nascidos como antisséptico, olha como o sal é importante, embora outros povos tinham com isto uma intenção supersticiosa, que o sal representava alguma espécie de proteção espiritual. Isso a gente vê até em meio a alguns cristãos no dia de hoje, né? Mas quem nos livra mesmo é o sangue de Jesus. Inutilizar a terra semeando sal nela, Juízes 9:45. Sabemos que se o sal for espalhado sobre uma terra, nada mais nasce naquele lugar. Isso era feito por exércitos inimigos para enfraquecer por longuíssimo prazo a nação invadida. Ao deixá-la, saberiam que não se recuperaria e não representaria uma ameaça nunca mais. Olha que interessante, né? Olha a arma que o inimigo usava. O sal, né, era usado também em alimentos em geral e até para assar o pão tinha sal. O judeu, ele não tinha problema em encontrar o sal. Muito pelo contrário, tinha em abundância, principalmente no Mar Morto. E até exportava o sal, né? Podemos ver Sodoma e Gomorra, por exemplo, que lá choveu fogo e enxofre. O enxofre é o sal. Jesus citou diversas vezes em seus ensinamentos, como Mateus 5:13, Marcos 9:50 e Lucas 14:34 e 35. Até tem uma passagem muito maravilhosa, né? Se o sal perder o sabor, né, para nada mais presta, né? A não ser para ser pisado e lançado fora pelos homens. Agora o mel. Saindo do salgado para o doce, né? O mel é um alimento usado pelos judeus desde os tempos mais antigos. Os irmãos de José levaram mel ao Egito, conforme você pode ver em Gênesis 43:11. Ele era ingerido como um remédio, usado como um adoçante no confeito de doces, em bolos, etc. Calcula-se que deveria haver muito mel em Israel, pois em Êxodo 3:8 foi descrita como a terra que mana leite e mel. E não se sabe se havia apicultura naquela época ou se todo o mel era selvagem.
Os escritores dos Salmos e Provérbios usaram a figura do mel para ilustrar verdades espirituais. Salmo 19:10, Provérbios 16:24. Nem sempre, quando a Bíblia fala sobre mel, trata-se de mel de abelhas, pois algumas vezes o termo refere-se a um néctar doce retirado de uvas e tâmaras, e este tipo era exportado em sua maioria. Quando lemos que João Batista se alimentava de mel silvestre e gafanhotos, logo pensamos: pobrezinho, coitado de João Batista, né? Mas na verdade, gafanhotos com mel era um prato muito apreciado e tinha na natureza em abundância. Não era necessário comprá-lo. Os gafanhotos eram muito consumidos. João não os comia porque não tinha o que comer. Ele comia, né, por um simples zelo, né, uma iguaria. O mel costumava ser consumido com quase tudo, com gafanhotos ou com peixes. Lucas 24:42. Comer gafanhoto com mel? Você teria coragem de comer gafanhoto com mel? Eu acho que eu não teria não, né? Bom, precisávamos estar lá e sentir a fome batendo à nossa porta, quem sabe. Outros alimentos. Figos. O figo era muito apreciado não somente nos tempos de Jesus, mas em toda a história bíblica. Ele já estava presente lá no Jardim do Éden, Gênesis 3, versículo 7. Nos dias de Jesus, era uma fruta muito apreciada e facilmente encontrada. Era muito cultivada em plantações próprias e a sua produção visava não somente o consumo da fruta fresca, mas também a produção de pastas, figos secos e vinho, coisas que eram exportadas e gerando divisas. Os sicômoros, árvore que Zaqueu subiu para ver a Cristo, era uma espécie de figueira. A figueira era plantada em meio a outros cultivos por causa de sua enorme sombra e o seu delicioso fruto. O homem do campo talvez, de vez em quando, né, necessitava de uma sombra para refrescar-se do sol escaldante do Oriente Médio. A figueira não somente dava uma sombra extensa, pois seus galhos estendiam-se para todos os lados, mas também dava muito fruto delicioso, né? Isso é uma coisa gloriosa para o povo judeu, para o povo de Israel. E aí, você está lá agora, né? Se deliciando com as coisas de Israel, com as iguarias dos tempos dos judeus. O leite, né? Vamos falar sobre o leite. O leite sempre foi um alimento muito consumido mundialmente, né? Em todas as eras. Nos tempos bíblicos, o povo consumia leite de vaca, cabra, ovelha e camelo fêmea, tá certo? Como não havia um modo de conservar o leite, ele era consumido em forma de coalhadas, iogurtes e queijos. Também costumava cozinhar o cabrito no leite, mas a lei proibia cozer o cabrito no leite da sua mãe. Deuteronômio 14:21. Agora, uma fruta que Moisés comeu assim que ele passou pelo deserto, ao chegar ali, né, na terra de Midian, se eu não estiver enganado. As tâmaras eram também muito consumidas e delas era feito xarope, mel, vinho ou pasta. Ou tâmaras secas eram um dos alimentos mais básicos. A região de Jericó era formada por sua produção e quase toda exportada após a sua secagem. Agora, um outro alimento importante, os ovos. Os ovos eram alimentos comuns. Nos tempos de Jesus, quase todos os judeus tinham suas galinhas no quintal, Mateus 23:37, Marcos 13:35. Os comiam fritos ou cozidos, como fazemos hoje. E também passavam ovos mexidos sobre peixes para fritá-los ou assá-los, né? E será que eles faziam também um omelete com queijo? A gente não sabe, né? Azeitona. O óleo de azeitona era utilizado para diversos fins. Primeiro, na preparação de alimentos, tá certo? Para banhos, olha que interessante, banhos de óleo. Também era usado para tratamento de doenças. Talvez venha daí, né? Ungir com óleo era usado para tratamento de doença, além da oração. Também era usado para iluminação, né? Colocavam nas lamparinas. Também era usado para temperar saladas, como nós fazemos hoje. Então, muitos dos costumes que nós temos hoje, com certeza, muitos deles vieram do Oriente Médio, né? Saíram da Bíblia. Né? Untavam as assadeiras para preparar bolos e pães. O óleo era encontrado em quase todas as casas de Israel. As oliveiras,
né? Elas crescem lentamente e demoram 15 anos para começar a dar os seus frutos, mas depois produzem por séculos. Um exemplo disso são as oliveiras do Getsemane. Algumas são dos tempos de Jesus e continuam produzindo até hoje. Eu pude ver isso aí, não que eu fui lá em Israel, mas eu vi um vídeo, né? Elas adaptam-se, né, perfeitamente ao clima seco do Oriente Médio, né? Além de seco, também é rochoso. Algumas delas foram derrubadas, pois a sua madeira é de primeira qualidade. A oliveira brava, citada por Paulo em Romanos 11, do 17 até o 24, era uma espécie semelhante à oliveira comum, mas não dava frutos. Algumas traduções a chamam de zambujeiro, né? Zambujeiro. Um particular agora sobre os gafanhotos. Nos tempos de Jesus, os gafanhotos eram muito apreciados. Após remover as asas, patas e cabeças, eles eram consumidos crus. Acho que eu não comeria não. Refogados, assados, cozidos ou secos. Ao ser cozido com água e sal, o seu sabor lembra muito ao do camarão, que eu também não gosto, né? Então ia sofrer lá. Era também triturado e misturado com a massa do pão. Os gafanhotos mais comuns eram verdes e grandes. Eu acho que de vez em quando, será que parece o louva-a-Deus, o nosso aqui, esse gafanhoto? Rapaz, ainda bem que eu nasci nessa época, né? Eu acho que eu não comeria essas coisas não. Não sei. O vinho, a bebida do vinho muito apreciada até os dias de hoje. O vinho era muito apreciado por muitos, o vinho era muito apreciado por muitos e rejeitado por outros. Ele sempre foi alvo de muitas discussões. Alguns os proíbem terminantemente e outros os consomem moderadamente. Acontece que muitos são os termos bíblicos que designam os vinhos, pois os vinhos eram feitos de muitas frutas, uvas, tâmaras, figos, romãs, etc. Os judeus consideravam o vinho uma dádiva de Deus e criam que o próprio Deus ensinou a Noé o segredo da sua fabricação. Após serem recolhidas as uvas, elas eram deixadas expostas ao sol e isso aumentava o seu teor de açúcar. Depois eram esmagadas com os pés e o seu suco escorria para os pequenos tanques, onde eram deixados para fermentar durante uns 50 dias mais ou menos. Depois eles eram colocados em talhas, João 2,6, de pedras ou odres, Mateus 9,7. Os trabalhadores que pisavam as uvas faziam isto em clima de festa, dançando e cantando alegremente. Jesus não teve nenhuma atitude contrária ao vinho, mas João Batista não o consumia, conforme João 2:1-9. Jesus transformou água em vinho de muito boa qualidade. A prova disso está na declaração do mestre do mestre Sala, que disse ao noivo: todo homem põe primeiro o bom vinho e quando todo mundo já bebeu, ele coloca o vinho antigo, mas você fez diferente. Agora o vinho, melhor, está sendo servido no final. Jesus foi criticado por beber vinho. Não teria sido criticado por beber suco, como lemos em Mateus 11, 18 e 19. Os fariseus o criticavam por uma suposta embriaguez. Provaria isto que o vinho era fermentado? Assim como em toda a história, naqueles tempos, muitos não sabiam apreciá-lo e se embriagavam. Por isso, a Bíblia traz inúmeras advertências a respeito do uso do vinho. Jesus o usa em Mateus 9,17 como figura para ilustrar ensinamentos. As verduras. Nos tempos bíblicos eram usados cebola, alface, beterraba, pepino, vagens, lentilhas e alho porro. Essas verduras eram consumidas cruas, cozidas ou temperadas em saladas. Podia-se também utilizá-los para temperar outros alimentos ou misturá-los. A carne, nós comemos até hoje, olha que o preço está caro, Já as carnes eram muito consumidas, as carnes vermelhas. Elas eram mais utilizadas em banquetes, casamentos ou festas. Eles evitavam abater o animal por causa dos seus outros produtos e utilidade, tais como leite, lã, transporte, certo? As carnes consumidas eram de vacas, aves domésticas, cabras, cordeiros ou aves selvagens, como codorna, perdizes, gansos. Também comiam caças como veados, gazelas, corça, etc. Os judeus não poderiam comer carne de porco, lebre, camelo e muitos outros animais.
Temperos. Os judeus apreciavam bastante os temperos e os mais usados eram o alho, mostarda, hortelã e canela. Costumavam misturar condimentos na massa de pães e bolos, e tudo era bem temperado. Todos os judeus se alimentavam, tinham o seu modo especial de ser temperado cada alimento que eles consumiam. Os cereais mais comuns eram o trigo, a cevada, o centeio, o painço, uma espécie de capim comestível. Quase todos os pães eram feitos de trigo e cevada, e também eram feitos pães de centeio, frutas. Muitas frutas eram consumidas, tais como uva, figo, romã, tâmara, amora, pistache, uma espécie de noz, castanhas, melão, melancia, etc. Refeições. Os judeus oravam antes e depois das refeições, era uma exigência da lei. Não havia um procedimento exato para esta oração. O pai orava ou todos juntos, ou ao mesmo tempo, e ainda os convidados que estivessem presentes. Alguns, em vez de orarem, rezavam, pois assim como os católicos, eles também tinham suas rezas já prescritas. Uma dessas orações é repetida até hoje entre os judeus. Bendito sejas, Jeová nosso Deus, Rei do mundo, que fazes o pão brotar da terra. Jesus sempre orava antes das refeições. O alimento, ele era servido na mesma vasilha em que era preparado. Não havia talheres e todos comiam com as mãos. Nossa! Mas não havia contato, pois os alimentos eram pegos com pedaços de pães e comidos com os mesmos. Ou os pães também eram apreciados depois de mergulhados em deliciosos molhos. O comer na mesma vasilha era para eles importante, um sinal de união, e se houvesse um convidado, era um gesto cordial o anfitrião pegar um bocado de alimento da vasilha e dar-lhe. Eles pegavam o pão com a mão, introduzindo-o na vasilha, pegavam o seu bocado. Era um sinal de muita má educação levar a mão à vasilha junto com outra pessoa. Faziam como fazemos hoje. Primeiro você, por favor. Então imagine só, Judas levando a mão à vasilha junto com o mestre. Isto denota a tremenda falta de consideração de Judas para com Jesus. Lavagem das mãos. Para os judeus, era muito importante lavar as mãos antes e depois das refeições, já que pegavam o alimento com as mãos. Pelo regulamento judeu, tinham que lavar as mãos jogando água nos dedos e deixá-lo escorrer até os pulsos, o que era para ser um simples ato, ali na hora da alimentação. A higiene, lá nos templos de Israel, ela virou um ritual religioso. E tudo isso deveria ser feito com uma quantidade de água igual à metade de um ovo. Quando os fariseus criticavam Jesus por não ter lavado as mãos, Lucas 11:38, na verdade o criticavam por não ter lavado as mãos segundo este critério, pois poderia tomar um banho, mas se não cumprisse este ritual, para eles, você estava de mão suja. Olha que interessante, O preparo dos alimentos. Como que era feito? Preferencialmente preparavam seus alimentos no quintal. Para isto, possuíam até pequenos fogões portáteis que poderiam ser retirados para fora de casa. Desta forma, a casa não ficava enfumaçada ou cheirando comida. Muitos eram os tipos de combustíveis que usavam: lenha, esterco, secos, e gravetos. A lenha era mais rara e quando a achavam, geralmente a vendiam. O que era mais comum era realmente o esterco, pois incendiava com muita facilidade e mantinham chama por um bom tempo. Quem possuía mais condições poderia comprar o carvão vegetal. Os fogões tinham uma abertura embaixo, onde se colocava lenha ou esterco, e em cima um orifício por onde saía um vapor quente, onde era colocada a vasilha. Um problema sério eram os insetos, mosquitos, moscas e pulgas. A água para o consumo tinha de estar sempre bem tampada, e apesar disso os insetos sempre achavam um jeitinho de entrar nas vasilhas. Por isso a água, antes de ser consumida, era coada. Por isso o povo entendeu claramente quando Jesus falou em coar mosquitos, em Mateus 23 e 24.
Vamos falar agora sobre a medicina. Como é que era naquela época? Tinha plano de saúde? Né? Naqueles tempos, assim como hoje, existiam os médicos formados em escolas altamente capacitadas, o que equivaleria para a época a um curso superior. Mas também havia os charlatões que ministravam porções mágicas e outras coisas mais. Quem necessitasse de um atendimento deveria confiar a sua vida na mão de um médico. E eles eram muito mal vistos, pois a medicina na época era muito mais limitada e não tinha cura para muitas doenças. O que o médico podia fazer na maioria das vezes era melhorar o padrão de vida de um enfermo, mas não curá-lo. Nos evangelhos vemos que na época, né, não faltavam os doentes. Aonde Jesus ia, faziam-se filas de enfermos para serem curados. Também naquela época, quem tinha melhores condições financeiras era melhor e mais rapidamente atendido, enquanto que os pobres morriam e acabavam vítimas de suas enfermidades. Algumas pessoas apreciavam os médicos, mas a maioria tinha medo ou desprezo por eles. Muitos os achavam os piores criminosos da terra. Havia provérbios naquela época que mostravam bem isso, né? Todos os médicos, até mesmo os melhores, mereciam o grena, ou o geena, ou o inferno. Esse era o pensamento deles a respeito dos médicos. Coitados dos médicos naquela época, não? Não more em uma cidade governada por um médico. Olha, o médico, né? Isso aqui é uma expressão, né? Cura-te a ti mesmo. Este era um ditado reconhecido até entre os chineses, gregos, egípcios e assim por diante. E foi usado muito também pelo Senhor Jesus em Lucas capítulo 4 e versículo 23. Outra definição a respeito dos médicos, outro provérbio. Abençoados sejam os médicos que não cobram preços elevados. Haviam também, né, os céticos que não criam que os médicos pudessem curar. Mas o fato é que já havia, na época, reconhecimento para as curas de várias enfermidades e os médicos eram responsáveis por isso. O honorário de um médico era uma questão delicada. Muitos achavam que eles não deviam cobrar pelo seu trabalho. O Talmud expressa essa ideia. Os rabinos aconselhavam o povo que não utilizassem médicos caros demais. Havia um médico muito famoso chamado Umna, que não cobravam por seus serviços, mas ele tinha uma caixa onde onde pedia que cada um colocasse ali o que poderia pagar. Os nossos médicos são caros até hoje. Olha de onde que está vindo esse termo, né? Esse costume. Escolas de medicina. Havia muitas e boas escolas de medicina. Israel tinha escola em Tessalônica, Laodiceia e em outras cidades. Mas a maior e melhor era a de Alexandria, no Egito, que foi fundada em 300 anos antes de Cristo. Os professores de Alexandria tinham muitas instruções específicas acerca de muitas enfermidades. O papiro médico de Edwin Smith contém muitas informações sobre conhecimentos médicos do Antigo Egito. Cita 48 tipos de lesões e seus tratamentos. Indica também tratamento para 10 males em que se suspeitava ter havido lesões cerebrais até. Para as fraturas, já havia molde de gesso. O óleo de rícino era laxante. O uso de ervas medicinais era muito comum. Mas os médicos não eram todos clínicos gerais, pois já havia também os especialistas, que também viajavam para fazer cursos, dar aulas ou clinicar. Já havia os dentistas, psiquiatras, ginecologistas, obstetras e etc. E outros, né? Na Palestina, o governo exigia do médico uma licença especial para clinicar, que era ignorada pela maioria. Era uma profissão muito difundida, pois em todas as cidades havia pelo menos um médico. Os rabinos exerciam a medicina também, e muitos deles estudavam medicinas, né? Bom, se existiam médicos, será que existiam cirurgias, operações? Havia também muitos instrumentos cirúrgicos, tais como serras, ai meu Deus, serra, pinças, bisturis, grampos, né? Com os quais se faziam muitos tipos de cirurgias diferentes. Os judeus chegavam a remover cataratas dos olhos e cirurgias nos cérebros através de aberturas quadradas no crânio.
Muitas cirurgias cerebrais tinham sucesso. Muitos ossos já foram descobertos com placas de metal inseridos. A cirurgia mais comum era a circuncisão. Todo menino, ao completar o 8º dia, era circuncidado. A operação consiste na retirada do prepúcio. Esta pequena cirurgia era feita com uma faca de pedra, misericórdia, ou chamada também pederneira, que era um instrumento de corte afiadíssimo, assim como o gilete, né, nos nossos dias. Mas as facas eram geralmente de metal. Em Gênesis 17:12, Deus ordena que a criança fosse circuncidada ao 8º dia. O curioso é que isso está absolutamente correto do ponto de vista científico, pois é no 8º dia que a criança já possuía a quantidade de vitamina K produzida pelo fígado. Para que ocorra a coagulação do sangue, como é que iriam saber disso? Deus revelou, simples assim, né? Quando o Senhor Jesus disse em Mateus 12:5 que aos sábados os sacerdotes violam a lei e ficam sem culpa, ele se referiu à lei de Moisés, que proibia o trabalho no sábado e a circuncisão, pois se o menino completasse o seu 8º dia no sábado, então a lei deveria ser desobedecida, pois deveriam trabalhar, catando a lenha para acender o fogo e ferver a água, para esterilizarem os equipamentos cirúrgicos, e depois da circuncisão também deveriam fazer os curativos no menino. Então como é que não ia trabalhar? Então tem coisas e coisas, né? E aí, será que tinha anestesia? Será que era uma paulada na cabeça para a pessoa desmaiar? Né? Anestesia. Eram drogas tais como o ópio, os soníferos, que eram ministrados em mais ou menos quantidade dependendo da necessidade da prótese. Então tinha anestesia naquela época, né? Você sabia disso? A Bíblia não fala tudo, né? Já faziam pernas e braços postiços, né? Pois em muitos casos a medicina limitada da época somente achava a solução em uma amputação. Os rabis proibiam as pessoas de andarem com suas próteses no sábado, pois carregá-la poderia significar trabalho. Havia as dentaduras e os dentes postiços, e eram muito usados, pois os judeus gostavam muito de doce, o que estragava seus dentes rapidamente. Para amenizar as dores de dente, os dentistas usavam o alho, raiz de parietária, esfregavam o sal ou fermento nas gengivas para melhorar as dores. Os dentes postiços eram feitos de madeira, marfim, ossos, prata e até ouro, né? E é uma coisa muito interessante nos tempos bíblicos. Continuando a nossa viagem, muitos médicos e cirurgiões eram pesquisadores respeitados. Um deles, chamado Mar Samuel, inventou um aparelho com o qual podia examinar estômagos por dentro. Tais médicos utilizavam animais como cobaias e dissecavam os cadáveres. Nossa! E a gente pensa que toda essa tecnologia é uma coisa só nossa, já existia lá na época. E Deus é o responsável por tudo isso. Faziam-se muitas sangrias naquela época porque muitos pensavam que as doenças estavam no sangue do paciente. Elas eram feitas com o auxílio de sanguessugas que eram colocados em várias partes do corpo, ou com pequenos cortes. Eles pensavam que eliminando parte do sangue, estariam eliminando parte da doença também. Esta prática perdurou até por volta de 1800 anos depois de Cristo. Mas hoje em dia muitos médicos pensam em trazer de volta tal tratamento, pois a ciência já sabe que a saliva das sanguessugas contém um forte analgésico que age também sobre as dores do paciente e também outras substâncias benéficas. Era até aconselhado que mensalmente se fizesse uma sangria para permanecer mais saudável, né, ou apenas por prevenção por longo tempo, né? Olha que coisa interessante, você sabia disso? Sobre os medicamentos. Para a perda de peso era indicado leite de cabra. Para alguns males orgânicos era indicado o mingau de cevada misturado a outros ingredientes. Verduras e legumes eram também usados no tratamento de enfermidades. Para a impotência, a folha da mandrágora era também indicada. O mel era utilizado para as dores de garganta, era também colocado diretamente sobre as feridas. Para as dores no estômago, utilizavam o alecrim, o isopo, a arruda, erva de bicho e outras. Para as irregularidades nas batidas cardíacas,
era indicado um copo de cevada com leite coalhado. O azeite e o vinho eram os remédios caseiros mais conhecidos. O bom samaritano aplicou óleo e vinho nos ferimentos. O vinho também era usado em caso de nervoso ou perturbação, estresse e assim por diante, pois possuía um efeito relaxante. Paulo de Tarso receitou este remédio a Timóteo, lá em Timóteo, capítulo 1, versículo 23. Então, nós estamos vendo que na área da saúde, o povo judeu era muito avançado. Eu acho que nós copiamos tudo dele. Acho que foi isso. Os médicos, eles eram amados por alguns dos povos, tal como Lucas, é chamado de médico amado. Muitos deles eram chamados de anjos de Deus. Estes eram chamados para servirem de testemunhas em tribunais e em julgamentos. Também presenciavam as execuções de condenados para verificarem se estava tudo sendo feito de modo correto, se iriam morrer mesmo. Sobre a manipulação de medicamentos, as farmácias. Os farmacêuticos na época fabricavam medicamentos, cosméticos, perfumes, tinturas de cabelo, preservativos e outras substâncias. Muitos enfermos os procuravam direto por não poderem pagar os médicos, então seriam duas despesas, o médico e o remédio. Os preservativos eram feitos com a membrana do intestino de um porco. Um dos lados era amarrado firmemente com um nó, e o segundo, conta a história, Cleópatra já os usava no Egito. Os judeus não os usavam, mas as mulheres gregas e romanas usavam como ferramenta de planejamento familiar. Então o preservativo você achou que era novo. E eu achei que era novo. Surgiu aí, quando surgiu a AIDS no mundo, Mas não era assim. Bom, o casamento, o matrimônio. A maioria das pessoas busca o casamento porque necessitam de uma companhia da pessoa amada, porque desejam se satisfazer sexualmente e também porque desejam constituir família. Apesar de o casamento ser uma instituição estabelecida por Deus, ele tem tido diversos problemas ao longo da história e tem sido constantemente maculado pela humanidade, como vemos nos dias de hoje. Pois muitos traem o cônjuge e muitos outros casados se tratam mal ou com indiferença. Mas o fato é que muitas pessoas casam-se sem se conhecerem bem ou sem saberem que uma vida a dois inclui as ambas abrirem mão de algumas coisas. Aí é que surgem os desacordos. Um casal cristão é diferente, pelo menos deveria ser, pois conta com a orientação bíblica para a sua vida, onde são exigidos fidelidade, compreensão, respeito mútuo, amor e outros comportamentos. Nos tempos bíblicos, o casamento era tão importante que quem não se casasse ficava levemente excluído da sociedade. Desconfiava-se que aquela pessoa tinha problemas físicos ou mentais e as mulheres solteiras tinham suas vidas seriamente limitadas. Mas Paulo, ao aceitar a ajuda de solteiros e casados, ajudou a quebrar muito este estigma dentro da comunidade cristã. A família de lá para cá sofreu muitas mudanças em suas bases, mas o objetivo central permanece até os nossos tempos, que é uma união para toda a vida. A família mudou devido à evolução da sociedade. A mulher finalmente passou a ter seus direitos garantidos em igualdade aos dos homens. Trabalha, vota, dirige carro, pilota avião, concorre a cargos eletivos sofisticados com homens e assume cargos de destaque nos 3 poderes. E na comunidade cristã pode ser até pastora. A influência disso na família, ou no casamento, foi que a mulher também teria de trabalhar para ajudar no orçamento doméstico. As crianças não gozam mais de tanta companhia dos pais, só os veem à noite depois da escolinha ou ficam com os avós. Pais e filhos, mães e filhas não trabalham mais juntas, mas cada um trabalha ou estuda tendo em vista as boas colocações profissionais ou sustento para poder pagar as muitas despesas que o viver gera. Não sobra muito tempo para os diálogos. Temos então uma família muito diferente nos tempos que nós estamos vivendo hoje. Tá certo? Então hoje nós encerramos por aqui o nosso estudo sobre teologia. Estamos vendo sobre
o panorama bíblico, né, num contexto geral. E eu tenho certeza que se você viu esse estudo até agora, desde o comecinho até agora, você deve estar maravilhado das coisas que tinham lá, que envolvia o povo judeu da época de Jesus ou antes de Jesus, né? Não é bacana essa viagem? Não é bacana essa história? É como se nós pegássemos a máquina do tempo, né, e chegássemos lá e falando, nossa, isso já tem lá no futuro, né? Então nós vimos que tudo que existe no mundo hoje, o povo judeu teve muita contribuição com isso. E o povo judeu teve essa informação da onde? O Deus Todo-Poderoso, que está acima de tudo, né? Que habita lá no terceiro céu, que é sapientíssimo, que é glorioso, que é maravilhoso e que é amoroso e que nos chamou para o seu glorioso evangelho, tá bom? Uma aula por semana, tá? Eu não tenho tempo para gravar mais de uma aula. Semana que vem a gente volta. Se você tiver dúvidas, perguntas, coloque aqui no rodapé, compartilhe esse estudo, se inscreva no meu canal, ajude esse canal a crescer. Eu tenho um único objetivo nesse trabalho: levar conhecimento e expandir a obra de Deus, né? Porque muitas vezes nossos crentes, nossos irmãos, eles ficam limitados apenas ao que, né, estudam ali no culto, recebem no culto, né? Às vezes leem a Bíblia numa linguagem mais difícil, não entendem muito e ficam por isso mesmo e o tempo passa. A teologia é importante para isso, para você, né, abrir o conhecimento e entender como que a obra de Deus funcionou desde os tempos mais remotos e como que ela chegou até os nossos dias. Um grande abraço, Deus que abençoe você e a sua família. Então, cara, tem que dar espaço. Cara, ó, 9. É bom eu dar um espacinho para beber água.